a mais uma liturgia da palavra. A liturgia da palavra é um momento de nossa fé, de nossa introspecção, de nossa meditação. Diariamente nós temos que ter esse momento de encontro com Deus. Deus quer nos dar a vida eterna, mas nós temos que estar prontos para receber a vida eterna, e para isso é preciso um preparo. Esse preparo é nos arrependendo dos nossos pecados, pedindo perdão a Deus. Diariamente nós devemos fazer isso. E nada melhor do que ouvir o que Deus tem para nos dizer. Liturgia de 30 de setembro de 2020, quarta-feira, dia de São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, e no rito da celebração temos o prefácio comum ou dos pastores e o ofício da memória. Antífona da entrada. Que as palavras da Escritura estejam sempre em teus lábios, para que, meditando-as dia e noite, te esforce para realizar tudo aquilo que ensinam, e terá sentido o valor, e terá sentido e valor a tua vida. Josué, capítulo 1, versículo 8. Oração do dia. Ó Deus, que destes ao presbítero São Jerônimo profundo amor pela Sagrada Escritura, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura. Leitura do livro de Jó, capítulo 9, versículos do 1 ao 12 e do 14 ao 16. Jó respondeu a seus amigos e disse: sei muito bem que é assim. Como poderia o homem ser justo diante de Deus? Se quisesse disputar com ele entre 1000 razões, não haverá uma para rebatê-lo. Ele é sábio de coração e poderoso em força. Quem poderia enfrentá-lo e ficar ileso? Ele desloca as montanhas sem que elas percebam e as derruba em sua cólera. Ele abala a terra em suas bases e suas colunas vacilam. Ele manda ao sol que não brilhe e guarda escondidas as estrelas. Sozinho, desdobra os céus e caminha sobre as ondas do mar. Criou a Ursa e o Órion, as Pleiades e as constelações do sul. Faz prodígios insondáveis, maravilhas sem conta. Se passa junto de mim, não o vejo, e quando se afasta, não o percebo. Se ele apanha uma presa, quem ousa impedi-lo? Quem pode dizer-lhe: o que está fazendo? Quem sou eu para replicar-lhe e contra ele escolher meus argumentos? Ainda que eu tivesse razão, não poderia replicar e deveria pedir misericórdia ao meu juiz. Se eu clamasse e ele me respondesse, não creio que daria atenção à minha voz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, depois do livro de Jó. O Salmo responsorial é o 88 na Bíblia hebraica. Às vezes nós temos confusão, porque a igreja não nos explica. Nós estamos diante de uma leitura, Salmo número 87 ou 88. Muitas pessoas não sabem se é da Bíblia hebraica ou não. Então, é difícil. Por isso, nós devemos sempre estar estudando, conhecendo, procurando conhecimento.
e se houver um padre solícito na sua comunidade, peça explicações. Salmo 88, versículo 10º BC ao 11, 12 a 13, 14 a 15. O refrão é o versículo 3º A. Chegue a minha oração até a vossa presença. Repitamos. Chegue a minha oração até a vossa presença. Clamo a vós, ó Senhor, sem cessar, todo dia. Minhas mãos para vós se levantam em prece. Para os mortos, acaso faríeis milagres? Poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos? Chegue a minha oração até a vossa presença. No sepulcro haverá quem vos cante o amor e proclame entre os mortos a vossa verdade? Vossas obras serão conhecidas nas trevas? Vossa graça no reino, onde tudo se esquece? Chegue a minha oração até a vossa presença. Quanto a mim, ó Senhor, clamo a vós na aflição, minha prece se eleva até vós desde a aurora, porque vós, ó Senhor, rejeitas a minha alma. E por que escondeis vossa face de mim? Chegue a minha oração até a vossa presença. Chegue a minha oração até a vossa presença. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Em tudo considero como perda e como lixo, a fim de ganhar Cristo e ser achado nele. A fim de ganhar Cristo e ser achado nele. Carta de São Paulo aos Filipenses. É o trecho da carta, capítulo 3º, versículo 8º e seguinte. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos inicialmente dizer onde você encontra o Evangelho para que em casa você também possa fazer a sua leitura. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 9, versículos dos 57 ao 62. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. E este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás
não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada, é o momento de termos uma interpretação do Evangelho. É um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Liturgia comentada. Quem olha para trás? Lucas capítulo 9, versículos de 57 a 62. É a interpretação desse texto que nós vamos ter a seguir. Deixa eu hidratar minhas pregas vocais para fazermos uma boa locução. Somos humanos. No entusiasmo do primeiro amor, assumimos o compromisso de evangelizar. A pulsação que vibra em nós, queremos que outros a experimentem em sua vida. Mas continuamos humanos. Logo advêm as barreiras, dificuldades, duras incompreensões. Somos tentados a desanimar, a abandonar tudo. Assim, a imagem empregada por Jesus define bem a situação. Pôr a mão no arado e olhar para trás. Quando lemos a vida dos santos, descobrimos com surpresa que todos eles passaram por essa encruzilhada. E não era para menos. São João Bosco sente o chamado para ampliar a ação de sua congregação a outros países, mas enfrenta a oposição direta de seu bispo. Só lhe resta obedecer. São José de Calazans é caluniado gravemente por 2 de seus sacerdotes. Roma manda fechar a sua obra. O santo obedece e morre. Só após sua morte, as escolas pias seriam reabertas e se espalhariam pelo mundo. São Francisco de Assis vê sua ordem dominada pelos doutores, entre aspas, e é praticamente aposentado nas montanhas geladas. Certamente, todos eles foram perseverantes e não abandonaram seu arado, mas sabemos que sofrimentos íntimos precisaram enfrentar. É assim que acontece quando os casais enfrentam as dificuldades do casamento e são tentados a romper o seu juramento. Acontece ainda com os estudantes que se sentem incapazes de atender às exigências dos professores. Acontece igualmente com os educadores e os profissionais da saúde que trabalham sem as mínimas condições materiais. Acontece, enfim, com os doentes crônicos ou já em fase terminal, normalmente rondados pelos terríveis fantasmas do desespero. Irmãos e irmãs, a todos eles, Jesus está dizendo: não olhe para trás, você não está sozinho. Abrace firme a sua cruz e sinta minha presença ao seu lado. Estaremos juntos até o fim. O Papa João Paulo II, nosso querido São João Paulo II, foi até o fim. Quando sugeriram que deixasse a cátedra de Pedro devido aos graves problemas de saúde, ele disse: o Papa não pede demissão. E o apóstolo Paulo escreveu: consciente de não ter ainda conquistado a meta, só procuro isto, prescindindo do passado e atirando-me ao que resta para frente, persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículos de 13 a 14. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. O Senhor não há de abandonar a sua herança. Salmo 94, versículo 14. Agora vamos ao santo do dia, a biografia do santo do dia.
é um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, isto é, ele pertence à Congregação do Santíssimo Redentor, é um religioso católico apostólico romano. Parabéns ao padre Evaldo. Mas antes de transmitir a biografia escrita pelo padre, eu quero dizer que vocês podem utilizar os meus vídeos livremente para a evangelização. Foi Jesus quem mandou, e eu estou cumprindo aqui o que ele falou. Eu estou seguindo o que Jesus determinou. Ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então, utilizem à vontade, livremente. Façam a evangelização conforme Jesus nos mandou fazer. Meus endereços são: canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Eventualmente eu também coloco estes vídeos no Instagram, Paulo Roberto Maciel 6/. Quando eu consigo colocar, porque estou enfrentando alguns probleminhas no Instagram. 30 de setembro é dia de São Jerônimo. Jerônimo nasceu em uma família muito rica na Dalmácia no ano 347. Com a morte dos pais, herdou uma boa fortuna e aplicou na realização de sua vocação para os estudos, pois tinha uma inteligência privilegiada. Viajou para Roma, onde procurou os melhores mestres de retórica. Ele foi batizado pelo Papa Libério, já com 25 anos de idade. Passando pela França, conheceu no monastério pessoas que lhe ajudaram e decidiu se retirar para vivenciar a experiência espiritual. Em 375, depois de uma doença, Jerônimo passou ao estudo da Bíblia com renovada paixão. Foi ordenado sacerdote pelo bispo Paulino na Antioquia em 379, dedicando-se à reflexão, ao estudo e divulgação do cristianismo. Voltou para Roma em 382, chamado pelo Papa Dámaso para ser o seu secretário particular. Jerônimo foi incumbido de trazer a Bíblia do grego e do hebraico para o latim. Neste trabalho, ele dedicou quase toda a sua vida. O conjunto final de sua tradução da Bíblia em latim chamou-se Vulgata e se tornou oficial no Concílio de Trento. Certas intrigas houve no meio do caminho. Pois é. E devido a essas intrigas no meio romano, retirou-se para Belém, onde viveu como monge, continuando seus estudos e trabalhos bíblicos. Morreu de velhice, no ano 420, em Belém. Foi declarado padroeiro dos estudos bíblicos. Reflexão. Diz-nos um historiador: todos acorriam a ele, cada qual procurava ganhar-lhe a vontade. Uns louvavam sua santidade, outros a doutrina, outros sua doçura e trato suave e benigno, e finalmente todos tinham postos os olhos nele, como em um espelho de toda virtude, de penitência e oráculo de sabedoria. Padre Ribadaneira. Oração. Ó Deus, Criador de todo o universo, vos revelastes aos homens através dos séculos pela Sagrada Escritura. Levastes o vosso servo São Jerônimo a dedicar a sua vida ao estudo e à meditação da Bíblia. Dai-me a graça de compreender com clareza a vossa palavra quando leio a Bíblia. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
São Jerônimo, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá, acredite. E do aramaico, temos aqui esta expressão, Maranatá. Os protestantes dizem Maranata, com a tônica na penúltima sílaba. Os católicos colocam a tônica na última sílaba, Maranatá, mas o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, um dia ele vai voltar. Vamos estar prontos, arrependamos-nos dos nossos pecados, peçamos perdão a Deus e acreditemos que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Assim seja. Shalom, a paz de Cristo Jesus para todos vocês. A paz.